O requeijão cremoso é um produto obtido pela fusão de uma massa coalhada, dessorada e lavada. Nesse processo, ela é obtida pela coagulação ácida ou enzimática do leite, com a adição do creme de leite. Primeira etapa do fluxograma de fabricação do requeijão tipo cremoso é a obtenção da matéria-prima. O leite selecionado na plataforma do laticínio deverá estar com acidez entre 14 a 18 graus, padronizando um teor de gordura de 3,0 a 3,3%, para que em seguida seja pasteurizado a fim de que se obtenha maior controle de qualidade do produto. Após essa etapa, o leite segue para um tanque de coagulação através de tubulação. A segunda etapa é a coagulação do leite. Após a pasteurização, o leite será coagulado, podendo ser através de coagulação natural ou coagulação enzimática. Coagulação natural é o leite após a pasteurização, ele é transferido para um tanque de fermentação, permanecendo em repouso para coagular por um período de 18 a 24 horas. Depois de passar desse tempo, o leite será coagulado. Porém, esse processo de coagulação natural é pouco utilizado pelos laticínios por demandar muito tempo. Coagulação enzimática: após a pasteurização, o leite é colocado em um tanque. Em seguida, é realizado o ajuste da temperatura entre 32 a 35 graus Celsius, que é a temperatura ideal para a inoculação do fermento mesófilo, na quantidade de 1 a 1,5%. Em seguida, adiciona-se o cloreto de cálcio na quantidade recomendada pelo fabricante, devendo ser previamente dissolvido em água não clorada. Logo após a adição de cada ingrediente, com o auxílio de pás ou mexedores, homogeneiza o leite por cerca de 2 a 3 minutos. Por último, adiciona-se o coalho na quantidade indicada pelo fabricante para coagular o leite em um período compreendido de 40 a 50 minutos, que deve ser também previamente dissolvido em água não clorada, e homogeneiza o leite por 2 a 3 minutos. Após a coagulação por um desses métodos, a coalhada será cortada e dessorada. A terceira etapa é o corte, aquecimento, dessoragem da coalhada. O corte da coalhada é realizado lentamente com um utensílio usado nos laticínios, chamado de lira. Esse corte à massa deve ser feito no sentido horizontal e vertical, ficando a coalhada em forma de cubos com medida de 1,5 a 2,0 centímetros de diâmetro. Após o corte, é realizada a primeira mexedura na massa com o auxílio de paletas, por um período entre 5 a 10 minutos. Passando esse tempo, é realizada uma pré-dessoragem, onde é retirado em torno de 30% do soro, prosseguindo com a mexedura da coalhada, realizando simultaneamente o aquecimento até a temperatura de 45 graus para facilitar a separação do soro da massa. Em seguida, realiza-se a dessoragem, afastando toda a massa para o lado oposto ao da abertura do tanque, colocando sobre ela placa perfuradas de aço inoxidável, uma vertical e a outra horizontal, e peso sobre a placa horizontal de até 2 vezes o peso da massa, por um período de 15 minutos. Essa etapa é muito importante para a composição da textura e rendimento do requeijão. A quarta etapa é a fermentação da massa. A coalhada dessorada é agora chamada de massa lática. Após a retirada do peso e das placas, a massa é deixada em repouso fermentando até o dia seguinte, até que atinja um pH de 4,9 a 5,2, que é o pH ideal para a fusão. No dia seguinte, observando o pH ideal, ela estará pronta para seguir as etapas posteriores do processamento. A quinta etapa é a pesagem da massa. A massa que se encontra no tanque em um único bloco deverá ser cortada e dividida em blocos menores, com um peso de em torno de 10 kg cada. Essa pesagem é importante para que se calculem os ingredientes a serem adicionados à massa no processo de fundição. Após a pesagem dos blocos, elas já podem seguir para a preparação da massa do requeijão, ou pode ser acondicionadas em sacos plásticos e estocado por um período de 7 a 10 dias em câmaras frias a temperatura de em torno de 5 graus. A sexta etapa é a preparação da massa com a adição dos ingredientes.
Para o processamento do requeijão, é utilizado um equipamento específico chamado panela Steffen, em que é colocada a massa lática e os ingredientes. Antes da adição dos ingredientes, é retirada uma amostra da massa lática e do creme de leite, sendo esses levados ao laboratório para realizar as análises físico-químicas. Como resultados esperados, a massa deve apresentar pH entre 4,9 a 5,2, gordura entre 28 a 30% e umidade entre 33 a 35%. O creme de leite deve apresentar pH entre 6,6 a 6,8, acidez 10 e gordura entre 49 e 51%. Estando os ingredientes dentro dos padrões necessários, em seguida adiciona-se para cada 10 kg de massa 500 gramas de cloreto de sódio, 300 gramas de sal fundente, 45 ml de ácido lático, 2 gramas de lisina, 25 gramas de sobato de potássio, 800 ml a 1 litro de água e 6 kg de creme de leite. A sétima etapa é a fundição da massa. Colocados a massa e os ingredientes na panela Steffen, que deverá ser fechada, o motor e a bomba de vácuo devem ser ligados sob rotação lenta. Quando a temperatura da massa atingir 75 graus, altera-se a velocidade de giro para alta rotação, mantendo por mais 1 minuto. O vapor deve ser desligado quando a temperatura atingir 88 graus. Então, abre-se o equipamento e observa-se a massa do requeijão. Estando ela homogênea e sem bolha, fecha-se a panela e prossegue-se para a fundição por mais 2 minutos, quando então o processo é finalizado. A temperatura é observada no painel de comando da panela Steffen. A oitava e a última etapa é o envase. Após concluir o processo de fundição da massa, o requeijão está pronto. Em seguida, é transferido para o setor de envase o mais rápido possível e logo após o resfriamento do produto, já nas devidas embalagens, eles são armazenados em câmara fria a uma temperatura entre 4 a 5 graus. Em geral, são utilizados de 8 a 10 litros de leite para preparar 1 kg de massa, que se transformará em aproximadamente 1,3 a 1,6 kg de requeijão cremoso. Equipamentos de produção e armazenagem. A imagem abaixo é o equipamento de fundição do requeijão, utilizado para a etapa de fusão da massa e, em seguida, elevando-se a temperatura em torno dos 65 graus. Logo após essa etapa, deve-se agitar vigorosamente a massa, mas existe equipamento próprio para essa operação. Ao término do processo, aumenta-se a temperatura até 85 a 90 graus Celsius e adicionar 25% da nata retirada. Tradicionalmente, a embalagem é feita em sacos plásticos ou em papel celofane. O produto deve ser armazenado sob refrigeração para que se tenha um tempo maior de prateleira. Requeijão e um olhar sensorial. Todos nós que consumimos requeijão já adquirimos o produto sabendo o que queremos encontrar, não é mesmo? O produto tem que ser cremoso, que se espalhe fácil e de aroma agradável. Mas será o que você consome realmente é requeijão? Aqui vemos 3 marcas diferentes e 3 rótulos que dizem muito sobre ele. O primeiro, da marca Nestlé, vem com o nome requeijão cremoso em destaque na embalagem. O segundo, já não vemos o nome requeijão cremoso em destaque, porém o nome aparece no rodapé da embalagem acompanhado com a palavra amido. O terceiro também não está destacado o nome do produto, mas se destaca a palavra 100% vegetal e ao lado a frase sabor requeijão. Mas por que será que é assim? Segundo a legislação, o requeijão é o produto obtido pela fusão da massa coalhada, cozida ou não, dessorada e lavada e obtida por coagulação ácida ou enzimática do leite, opcionalmente adicionada de creme de leite ou butter oil, que não é nada mais nada menos que a manteiga clarificada. Também, segundo o mapa, e isso é regra, todo requeijão tem que ser feito de gordura de origem do leite. O requeijão produzido por outro tipo de gordura é denominado com outro nome segundo a legislação do mapa.
A legislação não permite que o requeijão tenha pedaços grumos macro ou micrométricos, lembrando que essa lei atinge o requeijão cremoso, já que o requeijão do norte em algumas regiões do Brasil são vendidos com pedaços de outras substâncias em sua receita, como por exemplo a castanha. A lei não proíbe que a receita do produto contenha misturas não perceptíveis pelo consumidor, porém tem que ser denominado de outra maneira, como por exemplo aqueles adicionados de amido e os que são feitos de gordura vegetal. Estes têm que ser escrito requeijão com e o produto acrescentado. Bom, nos dias de hoje, há diversas pesquisas que implementam na qualidade do produto requeijão. Uma dessas pesquisas, por exemplo, fala sobre os desafios dos novos empreendedores do requeijão saborizado light no mercado, em que a pesquisa fala que o requeijão cremoso é um tipo de queijo fundido produzido em todo o país nacional, mas com a tecnologia é diferente. É rico em gordura quando consumido no Brasil. Por outro lado, a gordura desempenha um papel vital na aparência, envolvendo o sabor, textura da coalhada. Então, a qualidade tem que ser semelhante à qualidade tradicional, em que o principal desafio é enfrentado pela indústria. Uma das pesquisas também feitas ultimamente é sobre o requeijão funcional, em que a intenção é substituir o corante urucum, que é responsável pela coloração alaranjada do queijo, por luteína. Mas a grande quantidade de soro faz com que a boa parte de luteína acrescentada ao leite seja perdida. Então, por isso que os pesquisadores pensaram no requeijão, em que é um produto bastante consumido pelos brasileiros.